Seja bem-vindo à sexta aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte: seja f de x igual a x ao quadrado, utilizando a ideia intuitiva de limite, calcule f' de 1. Bom, gente, antes de resolver este exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício. Bom, gente, se vocês se lembram da aula passada, eu apresentei essas 4 formas de interpretação aqui, ó, de limite. Que limite é o que? Ele pode ser a f' de x0, ou a f' de a, ou a f' de p, ou a f' de x0 nessa outra configuração. Existem várias configurações, né, da definição de limite. Essas aqui são 4 dessas configurações. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar como se calcula f' de 1 aplicando cada uma dessas 4 configurações. Começando aqui, ó, pela primeira configuração. F' de x0 é igual ao limite de f de x0 mais ΔX menos f de x0 dividido por ΔX quando o limite de ΔX tende a zero. Observe, a f' de 1 vai ser o quê? F' de 1 vai ser igual ao limite de 1 mais ΔX ao quadrado menos 1 ao quadrado sobre ΔX quando o limite de ΔX tende a zero. Aí você se questiona e se pergunta, tá, por que está ao quadrado? Simples, a função f de x não está ao quadrado? Então eu tenho que elevar a minha f de x0 mais ΔX ao quadrado. A minha f de x0 vai ser o quê? Vai ser meu primeiro ponto, porque que esse x0 representa o x inicial. É o primeiro ponto em x aí no gráfico da função, vamos dizer assim. Então, se eu tenho aqui, ó, o 1, esse 1 vai ser o quê? Esse x inicial. Portanto, onde tem aqui, ó, x inicial, eu coloco o 1. Prosseguindo, eu vou ter que elevar ao quadrado, por quê? Porque a minha função é a quê? X ao quadrado. Então, eu tenho que elevar a minha f de x inicial ao quadrado. Por quê? Porque a minha f de x, a identidade dela é x ao quadrado. Agora, prosseguindo, eu vou ter o quê? Ó? 1 ao quadrado é 1. 1 mais ΔX ao quadrado é 1 mais ΔX vezes 1 mais ΔX. Prosseguindo, eu vou ter o quê? 1 vezes 1, 1. 1 vezes ΔX, ΔX. ΔX vezes 1, ΔX. ΔX vezes ΔX, ΔX ao quadrado. Agora, ΔX mais ΔX dá 2ΔX. Portanto, eu vou ficar com ΔX ao quadrado mais 2 vezes ΔX mais 1 menos 1 sobre ΔX quando o limite de ΔX tende a zero. Prosseguindo aqui na resolução, eu vou ter o quê? 1 positivo com 1 negativo, 0. 0 mais ΔX ao quadrado mais 2 vezes ΔX dividido por ΔX é o quê? É ΔX ao quadrado mais 2 vezes ΔX. Cheguei aqui, próxima etapa. Eu tenho que, ó, ΔX ao quadrado mais 2 vezes ΔX dividido por ΔX vai ser o mesmo que ΔX ao quadrado dividido por ΔX mais 2 vezes ΔX dividido por ΔX. Aí você chega aqui e pode me perguntar, mas tá, o que é o ΔX? ΔX é o quê? Simples, gente, ΔX é a variação em x. Ou seja, ΔX é a variação em x no gráfico da função. ΔX, portanto, ele representa o quê? É o x inicial, é o x final, né? Corrigindo, é o x final menos o x inicial. Agora, prosseguindo aqui na resolução, vou ter o quê, ó? ΔX ao quadrado dividido por ΔX vai dar o quê? ΔX. 2 vezes ΔX dividido por ΔX vai dar 2. Então, vou ficar com limite de ΔX mais 2 quando o limite de ΔX tende a zero. Cheguei aqui, o que eu vou fazer? Eu vou substituir no ΔX o valor para o qual a variável ΔX está tendendo, que é zero. Então, vou ficar com 0 mais 2, isso vai dar 2. Então, a derivada de f' igual a 1 da função f de x igual a x ao quadrado vai ser igual a 2. Essa aqui vai ser o quê? O limite dessa função. Aí você fala, mas calma aí, você falou derivada. Por que você falou derivada? Simples, gente, porque f' quer dizer o quê? Derivada da função f de x. Observe, a definição de limites é o quê? É uma derivada. Agora, prosseguindo, eu irei aplicar aqui, ó, a resolução nesta outra configuração. Vocês vão ver que é algo semelhante. Eu vou ter aqui, ó, f' de a igual a limite de f de a mais h menos f de a dividido por h quando o limite de h tende a zero.
Qual é o A aqui? Bom, o A é 1. Qual é o H? O H é a variável que está tendendo a zero. Qual é a identidade da minha função f de x? É x ao quadrado. Portanto, eu vou ficar com o quê? Ó? Limite de 1 mais h ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado dividido por h quando o limite de h tende a zero. Isso aqui vai dar, ó, 1 mais h vezes 1 mais h menos 1. Por quê? 1 aqui não está elevado ao quadrado? 1 ao quadrado é 1. Então, prosseguindo, eu vou ter essa configuração. Próxima parte vai ser o quê? Aplicar distributivo aqui. Eu vou ter, ó, 1 vezes 1, 1. 1 vezes h, h. h vezes 1, h. h vezes h, h ao quadrado. Vou ter, portanto, h ao quadrado mais 2h mais 1, menos 1 aqui fora do parênteses. Tudo isso dividido por h, quando o limite de h tende a zero. A próxima etapa vai ser o quê? Ó? 1 positivo com 1 negativo vai dar zero. Aí você pode se perguntar, mas por que esse 1 é negativo? Simples, ó, voltando aqui, a gente tem o quê? Esse sinal negativo que já vem da definição aqui de limite. Esse sinal negativo é como se tivesse menos 1 multiplicando a minha f de a, que aqui no caso é a, né? Na outra configuração era f de x inicial, ou x0. Bom, menos 1 vezes 1 vai dar o quê? Menos 1. Portanto, eu vou chegar nessa configuração aqui, ó. Limite de h ao quadrado mais 2h mais 0 dividido por h, quando o limite de h tende a zero, isso vai dar o quê? H ao quadrado mais 2h dividido por h. Prosseguindo, eu vou ter o quê? Essa configuração aqui, ó, que h ao quadrado mais 2h dividido por h é igual ao quê? H ao quadrado dividido por h mais 2h dividido por h. Isso vai dar o quê? H mais 2, por quê? H ao quadrado dividido por h é h. 2h dividido por h é 2. Então, vou ficar com limite de h mais 2 quando o limite de h tende a zero. Agora que eu cheguei nessa configuração, eu posso substituir em h o valor ao qual a variável h está tendendo, que é zero. Eu vou ficar com 0 mais 2, isso vai ser igual a 2. Agora, fazendo o mesmo nesta outra configuração. Agora, por que eu estou aqui resolvendo nessas configurações diferentes? Para que vocês percebam como é que se aplica essas definições de limites e que vocês possam observar, né, que quando você estiver resolvendo aí o seu exercício pela configuração de limite que você estiver utilizando, não só como é que se aplica essa definição de limites, que pode ser semelhante a uma dessas 4 que eu vou utilizar aqui, ou também uma que possa ser diferente das que eu estou utilizando aqui. Mas você vai ver que o raciocínio, ele não difere muito, ele é semelhante aqui. E observe também que ao conhecer definições diferentes de limites, você poderá escolher entre elas, quando você estiver aí resolvendo seus exercícios, a que for mais fácil para você aplicar. Bom, agora, cheguei aqui, ó, vou aplicar a distributiva. Eu vou ter aqui 1 mais h ao quadrado é o mesmo que 1 mais h vezes 1 mais h. Então, aplicando aquele distributivo, vou ter o quê? Ó? 1 vezes 1, 1. 1 vezes h, h. h vezes 1, h. h vezes h, h ao quadrado. Ele tem esse sinal negativo na frente, tem 1 elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Esse sinal negativo na frente, como se tivesse menos 1, multiplicando o meu resultado aqui da minha f de p, que foi elevado ao quadrado. Por quê? Porque a minha f de x é x ao quadrado. Então, tenho que elevar o meu valor aqui, que está dentro da f', né, para o quadrado. Então, vou ter o quê? 1 ao quadrado é 1. Esse sinal negativo, como tivesse menos 1 multiplicando, menos 1 vezes 1, menos 1. Então, eu vou ficar com 1 mais 2h mais h ao quadrado, menos 1 sobre h, quando o limite de h tende a zero. Próxima etapa, eu vou ter o quê? H ao quadrado mais 2h mais 1, menos 1 sobre h, quando o limite de h tende a zero. Isso vai ser igual a h ao quadrado mais 2h mais 0 sobre h, quando o limite de h tende a zero. Vou chegar aqui em h ao quadrado mais 2h sobre h. Cheguei aqui, próximo passo. Vou aqui desmembrar aqui essa soma que eu tenho com a base semelhante. Por quê? Porque h ao quadrado mais 2h sobre h é o mesmo que h ao quadrado sobre h mais 2h sobre h. Por quê? Lembre-se da propriedade de adição com frações. Sempre que você tem uma adição com frações e você tem um denominador semelhante, o que você faz? Você soma os numeradores e preserva o denominador, que é a base da fração. Então, aplicando aqui, ó, essa mesma propriedade, posso separar os termos da adição. Então, o que eu faço? Eu preservo o denominador, que é semelhante, e separo aqui os numeradores na adição. Separando, eu vou ter isso aqui, ó, h ao quadrado dividido por h é h. 2h dividido por h é 2, então tem h mais 2. h mais 2, cheguei aqui, ó, substituo na variável h o valor para onde ela está tendendo, que é 0. Então, vou ter 0 mais 2, isso vai dar 2. Agora, indo aqui para a última definição de limites.
f' de x inicial igual ao limite de f de x menos a f de x inicial dividido por x menos o x inicial quando o limite de x tende ao mesmo valor do x inicial. Então vamos lá. Aplicando, a gente vai ficar com o quê? Vamos ficar com isso aqui, ó. Limite de x ao quadrado, porque a minha f de x é x ao quadrado, menos 1 elevado ao quadrado, porque a minha f de x é x ao quadrado. O x inicial é 1, então vou ficar com 1 elevado ao quadrado. Dividido por x menos o x inicial, que vale quanto? Vale 1, quando o limite de x tende ao mesmo valor de x inicial. Agora, se a variável x está tendendo para o mesmo valor de x inicial e x inicial vale 1, vamos substituir aqui ó, o x inicial por 1. Então vamos ter ó, limite de x ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado dividido por x menos 1, quando o limite da variável x tende a 1. Cheguei aqui, uma forma simples de resolver o exercício a partir daqui vai ser o quê? Aplicar produtos notáveis, onde se tem a diferença entre dois termos elevado ao quadrado, que vai ser igual ao quê? A menos b vezes a mais b. E eu tenho isso aqui, ó, aqui em cima, x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Isso vai ser, portanto, igual a x menos 1 vezes x mais 1, dividido por x menos 1. Agora, x menos 1 dividido por x menos 1 é 1. Então, vou ficar com 1 vezes x mais 1. 1 vezes x mais 1, x mais 1. Então, vou ter que limite de x mais 1, quando o limite da variável x tende a 1. Cheguei aqui, substituo x por 1. Então, vou ter o quê? 1 mais 1, 2. Observe, essa aqui, ó, é uma forma, né, bem simples de se resolver o mesmo exercício. É bem mais simples, aliás, que a aplicação das outras definições de limites. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido tudo que foi exposto aqui nessa aula, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, e se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.